Olá, pessoal. Vamos para a nossa última aula dos adjetivos na especiais, que é a última aula de reta. Nessa aula aqui, nós vamos novamente olhar o passado, a afirmativa e negativa dessa palavra. Nós vamos ver pela primeira vez com essa palavra, mas vai ser da mesma forma que nós vimos com o Josu, com o Suki e com o Kirai. Vão ser exatamente os mesmos pedacinhos, então não tem exatamente uma novidade aqui. Nós vamos ver aplicado nas frases e nós vamos ver o significado das frases e também o que cada frase vai realmente dizer na prática, no sentido de em qual situação a gente usaria essas palavras, essas frases. Vamos lá, então. Começando aqui com a frase Watashi wa ryori ga heta deshita. Com heta deshita, formal, né? Então, eu era inabilidosa com a comida. Eu era inabilidosa com a comida. Então, se eu estou falando que eu era inabilidosa, eu estou falando no passado. Eu não era boa. Então, eu posso estar dizendo que agora eu sou. Agora eu sou boa. Agora eu sou boa na comida. Agora sim. Agora sim. Agora sim eu sou boa na comida. Watashi wa ryori ga heta deshita. Eu era ruim na comida, mas agora eu sou boa, né? Ou, como antes, né? Como nós mencionamos antes, eu posso estar simplesmente falando de uma coisa do passado. Simplesmente posso estar falando de uma coisa do passado que eu não era boa de comida. Então, aí eu chamei alguém para me ajudar. Eu era ruim de comida, aliás, né. Nós estamos falando como reta. Então, eu era ruim de comida, agora eu sou boa. Ou então, eu era ruim de comida, simplesmente, não quer dizer que eu seja boa hoje, né. E aí nós temos no informal reta data. Reta data. Watashi wa ryori ga heta datta. Eu era ruim de comida. Ixi, eu era ruim de comida, eu não cozinhava bem, minha comida era ruim. Mas agora é boa. Detalhe, vocês falam ruim ou ruim? Eu sinto que eu acabo falando ruim ou ruim, dependendo do momento. Talvez vocês tenham me ouvido falar as duas coisas. Vamos para a próxima frase. Nós temos Kanojo wa dansu ga heta deshita. Kanojo wa dansu ga heta deshita. Ela era ruim de dança, ela não dançava bem, ela não dançava bem. Aqui no caso, eu posso estar dizendo que ela ela era ruim de dança, mas agora ela é boa, porque ela treinou muito, ela praticou muito, então agora ela é boa de dança, né. Ou então posso estar falando de uma coisa simplesmente do passado que, estou pontuando, só isso, né, pode acontecer. No formal isso, "Kanojo wa dansu ga heta deshita". E no informal, "heta data", "heta data". "Kanojo wa dansu ga heta data". "Kanojo wa dansu ga heta data". Ok? Isso aí, gente, isso aí vai ser, então, eh, no passado, ela era ruim de dança, podendo dizer que ela melhorou agora ou não, só pontuando que ela era ruim de dança. Seguindo, 下手でした。妹はスポーツが下手でした。妹はスポーツが下手でした。Minha irmã era ruim em esportes. Minha irmã era ruim de esportes. Ela não era boa. Quer dizer que ela melhorou agora? Pode ser que sim, depende da situação, né? E no informal, reta data, reta data. 妹はスポーツが下手だった。妹はスポーツが下手だった。Minha irmã era ruim de esportes. 妹はスポーツが
heta datta. Ela não era boa de esportes. Pode ser que agora ela esteja melhor, pode ser que agora ela esteja igual. Depende da situação. Posso estar simplesmente pontuando que ela era ruim. Só estou falando que ela era ruim. Não quero dizer que ela melhorou, não. Isso pode acontecer. Agora, kare wa eigo ga heta deshita. Na frase seguinte, né? Kare wa eigo ga heta deshita. Ele era ruim de inglês. Ele era ruim de inglês. Ele não era bom em inglês, né? Nós estamos falando do formal heta deshita. E no informal, heta datta. Heta datta. Kare wa eigo ga heta datta. Kare wa eigo ga heta datta. Ele era ruim de inglês. Quer dizer que agora ele fala muito bem. Tem uma expressão em japonês que chama perapera. Quando você perapera num idioma, quer dizer que você fala muito bem esse idioma, né? Então, quer dizer que ele é perapera em inglês agora? Talvez sim, talvez não, né? Depende do que eu estou querendo transmitir. Pode ser que eu esteja dizendo que ele é melhor agora, né? Ou não. Seguindo, watashi wa e ga heta deshita. Heta deshita. Watashi wa e ga heta deshita. Eu era ruim de desenho. Quer dizer que eu sou boa agora? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas esse é o formal. Eu não era. Desculpa, eu era ruim de desenho. Eu era ruim de desenho. Heta deshita. E heta datta, o informal. Watashi wa e ga heta datta. Watashi wa e ga heta datta. Eu era ruim de desenho. Eu era ruim de desenho. Watashi wa e ga heta datta. Eu era ruim de desenho, mas aí eu comecei a fazer um curso de desenho que melhorou tudo, etc, etc, né? Seguindo, agora nós vamos ver o negativa passado. Nós vimos até agora o afirmativa passado, a forma afirmativa passada do reta. Agora a gente vai ver a negativa, que tem todas aquelas possibilidades, né? Vamos lá. Primeiramente, formal. Reta de wa arimasen deshita, que também pode virar reta ja arimasen deshita. Então, a frase: Watashi wa ryori ga heta de wa arimasen deshita. Watashi wa ryori ga heta de wa arimasen deshita. Eu não era ruim de cozinha. Eu não era ruim de cozinhar. A minha comida não era ruim, né? E isso nós estamos falando com dewa, mas podemos falar com o ja. Heta ja arimasen deshita. Watashi wa ryori ga heta ja arimasen deshita. Isso no formal. No informal, heta de wa nakata desu. Ou heta ja nakata desu. Ou sem o desu, né? Qualquer um dos dois sem o desu. Então, watashi wa ryori ga heta de wa nakata desu. Ou watashi wa ryori ga heta ja nakata desu. Ok? Isso a gente vai ter essas possibilidades todas. Jamais esquecer, pessoal, que nós temos toda essa régua, né? O que eu chamo de régua da formalidade. Num ponto da régua nós temos o mais formal, no outro ponto nós temos o menos formal, né? Vai ficando mais formal conforme você vai acrescentando coisas, geralmente, né? Próxima frase, nós temos kanojo wa, né? Dansu ga heta de wa arimasen deshita. Isso porque nós temos o heta de wa arimasen deshita, que pode ser heta ja arimasen deshita. Então, kanojo wa dansu ga heta ja arimasen deshita. Também é uma possibilidade. No formal, isso. No informal, heta de wa nakatta desu. Heta de wa nakatta desu. Kanojo wa dansu ga heta de wa nakatta desu. Kanojo wa dansu ga heta de wa nakatta desu.
Ou então nós vamos trocar o dewa pelo já. Heta janakatta desu. Então, 彼女はダンスが下手じゃなかったです。下手じゃなかったです。Né? Pode ser já. E nós podemos tirar o desu dos dois, ok? Nenhum dos dois vai necessariamente precisar de desu. Ela não era ruim na dança. Ela não era ruim na dança. Ela não era ruim de dançar. A dança dela não era ruim. É o que eu quero dizer com essa frase. Seguindo, nós temos 妹はスポーツが下手ではありませんでした。下手ではありませんでした。Minha irmã não era ruim de esportes. Negativa, passado. Posso trocar o dewa pelo já. 下手じゃありませんでした。妹はスポーツが下手じゃありませんでした。妹はスポーツが下手じゃありませんでした。E aí nós temos o informal. 下手ではなかったです。Que pode ser também 下手じゃなかったです。妹はスポーツが下手じゃなかったです。妹はスポーツが下手じゃなかったです。né? 下手ではなかったです ou 下手じゃなかったです。Não importa qual opção você queira escolher, no final das contas você vai estar dizendo: minha irmã não era ruim de esportes. Ela não era ruim nos esportes. Próxima frase. 彼は英語が下手ではありませんでした。彼は英語が下手ではありませんでした。下手ではありませんでした。Ele não era ruim, inabilidoso. Ele não era ruim no inglês. Ele não era ruim no inglês. Você pode falar coisas assim. Ele não era ruim no inglês, mas aquele texto era muito difícil para ele. Né? Não é que ele era ruim, ele não era ruim, mas aquele texto estava além das capacidades dele. Né? É o que a gente pode dizer. E a gente pode trocar o dewa pelo já. ではありませんでした。じゃありませんでした。彼は英語が下手じゃありませんでした。E no informal, 下手ではなかったです。ou 下手じゃなかったです。彼は英語が下手じゃなかったです。彼は英語が下手じゃなかったです。Ele não era ruim no inglês. Pode ser 下手ではなかった。下手じゃなかった。彼は英語が下手ではなかったです。彼は英語が下手じゃなかったです。E deixa opcional, né? Só para deixar mais formal. Próxima frase, nós temos novamente 下手ではありませんでした ou 下手じゃありませんでした。私は絵が下手ではありませんでした。Eu não era ruim de desenho. O meu desenho não era ruim. 私は絵が下手ではありませんでした。ou 私は絵が下手じゃありませんでした。じゃありませんでした。Informal agora. 下手ではなかったです。ou 下手じゃなかったです。Então, 私は絵が下手ではなかったです。私は絵が下手ではなかったです。Eu não era ruim de desenho. Informal, né? Você vai falar 下手ではなかったです ou 下手じゃなかったです。E você pode optar aqui por colocar ou não colocar. Você é que vai escolher. Você que vai escolher se você vai colocar o desu ou não. Ok? E com isso, pessoal, nós fechamos finalmente aqui as aulas com na adjetivo especial. Fechamos aqui o reta. E com isso a gente fechou todas as aulas de adjetivos nas especial. Adjetivos na especiais. E agora a gente vai poder partir para outras coisas da língua japonesa. Com isso, agora que nós já vimos os adjetivos, tanto i como na, nós vimos
os substantivos e nós vimos esses adjetivos especiais. Isso significa que agora nós temos uma base sólida já para fazer frases e partir para estruturas. Nós ainda temos uma base para aprender. Nós não temos assim toda a base necessária para aprender todas as estruturas. Mas essa foi a primeira base. Nós conseguimos aqui fechar essa primeira base importantíssima e a gente pode partir para outras coisas agora. E vocês vão ver que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais montagem de frase, estrutura de frase. Eu, mesmo nesse iniciozinho, tentei trazer para vocês frases para que vocês consigam ver realmente como é usado. Não adianta colocar só no presente, no passado, na afirmativa, na negativa, se vocês não sabem como fazer esse uso, se vocês não sabem como é que se usa na prática numa frase que você pode usar no dia a dia. Então, por isso eu trouxe essas frases. Espero que vocês não tenham se sentido intimidados e sim desafiados a entender o sentido dessas frases. Porque daqui para frente nós vamos continuar vendo esses exemplos e eu vou trazer para vocês cada vez mais estruturas e, como eu falei, nós não vimos toda a base ainda, mas cada base que a gente for vendo, essa foi uma base, que são os adjetivos e os substantivos, nesses, digamos assim, tempos que a gente viu. E agora nós vamos passar, na próxima aula, para outra base importante, que são as palavras de indicação, né? Que você diz aquela casa, aquele cachorro, esse prato, essa bolsa, essas palavras indicativas, demonstrativas japonesas que funcionam um pouquinho diferente do português. Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês abram um pouco a mente, que vocês consigam, assim, deixar de lado como a gente fala as coisas em português e tentar aprender essa nova forma de comunicação em japonês, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham seguido o meu conselho de escrever as frases no caderno, manter um caderno com tudo que vocês estão aprendendo aqui, porque, principalmente se você chegou aqui nessas aulas sem saber hiragana e katakana, escrever tudo isso é o que está te fazendo aprender hiragana e katakana melhor. Se você seguiu meu conselho e copiou tudinho que nós vimos até aqui, você já sabe hiragana e katakana. Talvez você esteja com alguns katakanais que você tem alguma dificuldade ainda de lembrar, mas os hiraganais eu posso contar que se você chegou aqui copiando tudinho, você já sabe todos. Eu quero dar os parabéns para quem fez isso. Se você não fez, não fica triste, que eu não te dei parabéns. Pega o seu caderno. Se você não tem um caderno, providencie seu caderno, porque cada vez mais nós vamos mergulhar na língua japonesa. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!